Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você mais uma vez aqui conosco para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e estarei comentando a lição de jovens que tem por título A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Louvado seja Deus! Estaremos estudando hoje a lição de número 10, mas em primeiro lugar, eu agradeço a você por estar aqui conosco. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Para que mais vidas assim possam estar sendo edificadas e abençoadas. Amém? Nós estaremos estudando hoje a lição de número 10, que tem por título Fé para crer que milagres acontecem. Você acredita que Deus pode fazer milagres? Que Deus ele é poderoso para operar maravilhas, para socorrer você? Nós estudaremos isso hoje nesta lição. O título da lição, como eu falei, é Fé para crer que milagres acontecem. O texto principal encontra-se em Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz: E Jesus disse-lhe, se podes crer, tudo é possível ao que crê. O resumo da lição diz assim: milagres só ocorrem segundo a vontade e a permissão de Deus, e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. Glória a Deus. Em cada ponto da lição nós temos um objetivo. Nós temos 3 pontos, então temos 3 objetivos. No primeiro ponto é explicar o que é milagre. O objetivo do segundo ponto é destacar as objeções aos milagres. E no terceiro ponto é compreender que Deus age em favor da humanidade. Amém? Que maravilha, né? O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 54 ao 58. Você pode estar lendo, e como vocês sabem, sendo edificados pela palavra de Deus. E eu já vou partir aqui para a introdução, que diz assim: você crê que Deus continua realizando milagres? Muito bem, Ele é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres só podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora em que Ele desejar e para que o seu nome seja exaltado, para que o nome de Deus seja exaltado. A honra deve ser somente dele e de mais ninguém. Nesta lição, estudaremos algumas objeções que na atualidade as pessoas têm quando se trata de um agir sobrenatural de Deus. Já partindo aqui para o primeiro ponto da lição, que diz assim: o que é milagre? Muita gente se pergunta, mas o que é milagre? Milagre é o socorro de Deus em momentos difíceis da vida. Isso é milagre. É quando Deus nos socorre. Milagre é a operação de Deus agindo em nosso favor. Quando Deus ele nos concede uma vitória, isso é um milagre. Quando Deus ele opera uma cura, algo, por exemplo, uma doença incurável que a medicina já desenganou, aí o Senhor ele entra em ação e ele cura essa pessoa. Isto chama-se milagre. Isto é milagre. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, você pode ler comigo, por favor? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, 18, versículo 14, o texto diz assim, olha: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Outro texto que eu gostaria de compartilhar com você é o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1 e versículo de número 37. Esse aqui ele é um texto muito conhecido nosso, e o texto diz assim, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Sabemos que Deus ele pode fazer todas as coisas, ele é poderoso. Nós vemos na palavra vários exemplos de milagres sendo realizados. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho foi algo sobrenatural.
Ali foi um milagre explícito de Deus, para que todas as pessoas vissem e reconhecessem que Ele é o Todo-Poderoso e glorificasse o seu nome. Nós vemos que Jesus, ele curou várias pessoas, pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas que estavam doentes há vários e vários anos, que pela medicina talvez já estavam desenganados. Isso são milagres. Pessoas que ressuscitaram pelo poder de Deus, isso é o quê? Milagre. Então a Bíblia nos mostra vários milagres. Milagre é você ser socorrido por Deus, ser socorrido pelo Senhor. Então nós sabemos que isto é milagre, mas o que não é milagre? O que não é milagre é, por exemplo, barganha. É quando as pessoas querem agendar milagres. Quando as pessoas eles querem determinar milagres, isso é um perigo muito grande, porque pela palavra de Deus nós não temos essa autoridade de determinar algo para acontecer. O que não é milagre é os oportunistas que usam a desculpa do nome de Jesus para divulgar o próprio nome. Isso não são milagres. Mas não quer dizer que porque existem muitas pessoas enganando, fazendo barganha, fazendo coisas erradas, dizendo que são coisas de Deus, não quer dizer que o verdadeiro milagre não exista, porque ele existe. E a palavra nos mostra que existe milagre. Nós vemos pela palavra que milagres, eles não se explicam. O nome já diz, é um milagre, é algo inexplicável. Como, por exemplo, certa vez Jesus ele curou um homem que tinha a mão mirrada, e a mão daquele homem cresceu. Como que a ciência vai explicar isso? Não tem como. Milagre é algo inexplicável, não se explica, porém se vive, se crê, se vive e se recebe. Louvado seja Deus. Por meio da fé, nós acreditamos que há milagres. E nós vivenciamos milagres nas nossas vidas. Porém, uma grande barreira para o milagre acontecer chama-se incredulidade. Isso mesmo, incredulidade é algo terrível que impede o milagre de acontecer. Leia comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, que inclusive é o texto bíblico da lição. O versículo 58 diz assim: E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus deixou de operar muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. E nós precisamos crer. Creia. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Deus ele tem o poder de mudar a história. Deus ele tem poder de acalmar a tempestade na sua vida. Talvez essa tempestade é o quê? É uma notícia ruim. Essa tempestade ela pode ser o quê? Pode ser um momento ruim na sua vida, uma fase ruim na sua vida, onde você está chorando, você está sofrendo. Às vezes isso pode ser a tempestade. Mas nós servimos o Jesus que tem poder de acalmar a tempestade. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, versículo 35 em diante, até o versículo 41, nos conta um momento de uma história onde os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Eles estavam numa embarcação de madeira, como vocês conhecem a história, e começaram a formar-se ondas gigantes, a ponto de a água começar a entrar para dentro da embarcação. E os discípulos chegarem a pensar que iriam morrer. Essa era a tempestade que eles estavam passando. Porém, a Bíblia nos diz que eles buscaram a Jesus, que estava dormindo. Eles chamaram Jesus e Jesus, pelo poder de Deus, acalmou o vento e acalmou aquela tempestade. Ou seja, qualquer tempestade que seja, basta apenas uma palavra de Jesus e a história é mudada. Por isso, creia que Deus ele tem poder de agir na sua vida, agir na sua história e fazer grandes milagres na sua vida. Amém? Já partindo aqui para o segundo ponto, que tem por título Objeções ao Milagre. Como eu falei, é necessário fé para crer que milagres existem. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz
que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso mesmo. Deus, Ele recompensa todos aqueles que buscam a Ele. E nós precisamos buscar a Deus com fé, crendo que Deus é poderoso para realizar milagres. Porém, nós vemos que há pessoas que não creem em milagres. Há pessoas que eles perdem o seu tempo tentando provar que Deus não existe. Perdem o seu tempo tentando provar que milagres são ilusões. Essas pessoas negam a Deus e negam os seus milagres. Dizem que isso é uma falácia, que isso é um engano. Quem são essas pessoas? Alguns filósofos, ateus, atores, a ciência sem Deus, o ensino progressista, a teologia liberal. São coisas que pessoas que tentam provar que milagres não existem. Ou deles, como por exemplo da teologia liberal, que querem minimizar o poder de Deus, querem negar o poder de Deus. Isso é muito triste e precisamos ter muito cuidado com isso. Negar o poder de Deus, negar que Deus existe, dizer assim, Deus não existe, milagres não existem, é o mesmo que eu disser que tem um dia cheio de nuvens e eu não estou vendo o sol, e mesmo assim nesse dia cheio de nuvens e que eu não estou vendo o sol, eu dizer assim, o sol não existe. Por que não existe? Porque eu não estou vendo ele. Isso é um grande engano. O sol ele está lá brilhando com toda a sua força. Ele existe. Então nós cremos em milagres e sabemos que Deus é poderoso para realizar milagres. Eu sou testemunha disso. Eu pude contemplar o poder de Deus na minha casa. O meu filho, quando ele era recém-nascido, fazendo alguns exames, foi descoberto que no tendão do testículo dele tinha um cisto. E o médico falou para a gente que ele precisaria fazer uma cirurgia, ia esperar crescer mais um pouco para poder fazer uma cirurgia. E que ele, depois que fizesse essa cirurgia, ele nunca mais poderia ter um filho, ele jamais teria um filho. E nós começamos a orar a Deus, pedindo a Deus que mudasse essa situação. E principalmente a minha esposa, foi uma das que mais intercedeu por esta causa. E nós vemos pelo poder de Deus, contemplamos o poder de Deus, que Deus ele curou o nosso filho. E após um tempo, quando nós fomos fazer de novo o mesmo exame, para ver sobre a questão da cirurgia, o médico ficou surpreso. Ele falou para nós, aconteceu alguma coisa, que não tem mais nenhum cisto aqui no tendão do testículo do filho de vocês. E nós podemos glorificar a Deus, sabendo que o Senhor que operou essas maravilhas, né? Esse tão grande milagre. Louvado seja Deus. Amém? Eu vejo também minha esposa, que foi curada de epilepsia. Ela até os 12 anos de idade, ela era atacada de epilepsia. E tomava muitos remédios, porém a minha sogra orou a Deus, buscou ao Senhor, passou um momento de choro, de aflição, e o Senhor curou ela com 12 anos de idade. Hoje minha esposa está com 29 anos e ela nunca mais deu um ataque de epilepsia, porque foi curada para a glória de Deus. Deus mostrou em sonho para minha sogra que a minha esposa, né, que na época era uma jovem, uma adolescente de 12 anos, Deus mostrou nessa época, curando ela, e ela realmente ali ela foi curada para a glória de Deus. Amém? Então o que eu quero dizer com isso? Não seja um incrédulo, tá bom? Não seja um incrédulo. Creia. Entregue o seu coração a Deus. Deixe que o Senhor entre no seu coração, na sua vida, e creia que Deus é poderoso para operar maravilhas segundo a vontade dEle. A palavra de Deus nos mostra que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A melhor coisa do mundo é você poder estar na direção do Senhor e na hora certa Ele entregar um milagre na sua vida. Se Ele não entregou ainda, continue orando, continue buscando a Deus para que você seja alcançado
em nome de Jesus. Eu já parto aqui para o terceiro ponto da lição, que tem por título Deus agindo em favor da humanidade. Quando nós somos alcançados por um milagre de Deus, nós vemos que Deus está agindo ao nosso favor. Deus agindo ao nosso favor, ao nosso socorro. A palavra de Deus nos mostra em 1 Reis, no capítulo 17. Elias ele vai para um lugar chamado Sarepta. E ali ele chega na casa de uma viúva. Essa viúva tinha um filho. E Elias ele pediu água para aquela mulher. E logo em seguida ele pede comida e a mulher diz que não tem comida. Ela tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, a qual ela faria um pequeno pedaço de bolo, comeria, mas o seu filho e ali morreria, porque estava tendo uma fome muito grande naquela terra. Elias ele pediu para que aquela mulher fizesse o bolo para ele. E ele foi, comeu, se saciou e ele profetizou na vida daquela mulher que o azeite e a farinha da panela não faltaria. E ali foi um milagre extraordinário de Deus na vida daquela família, na vida daquela mulher. Porque a mulher ela ia lá, pegava a farinha, fazia a comida, quando ela chegava de novo ainda estava cheia a vasilha. Foi um milagre de Deus alcançando aquela mulher. Porque quando Deus ele nos alcança com um milagre, nós vemos Deus agindo ao nosso favor. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Mas o milagre dessa mulher não para por aí. A palavra de Deus nos mostra que o filho dessa mulher, em seguida, ele adoeceu de uma doença a qual ele morreu. E ela, conversando com o profeta Elias, ele clama a Deus. Ele estende-se sobre o rapaz, sobre o moço. E aquele moço, ele volta a viver, o espírito de vida volta para aquele moço. Ou seja, esta mulher está ali com o homem de Deus na sua casa. A presença de Deus estava naquele ambiente. E aquela mulher que a história não falava, a gente não sabe mais nada dela, a não ser dessa passagem. Essa mulher que antes não vivia milagres, a partir do momento que Elias chegou, que a presença de Deus entrou na casa daquela mulher, ela viu diferença, ela passou a viver uma vida de milagres. Veja aí a importância de você ter a presença de Deus no seu lar, na sua casa. Louvado seja Deus. Ela foi alcançada com a provisão da alimentação e ela foi alcançada com o milagre da ressurreição do seu filho. Bendito seja o Senhor Jesus. Isso tudo sabe por quê? Porque Deus se compadece das nossas aflições. Deus ele faz milagres, maravilhas, porque se compadece das nossas aflições. Deus ele tem misericórdia de nós e por isso ele nos alcança com a sua bênção. Louvado seja o Senhor. Mas o maior milagre que nós podemos alcançar, às vezes não é uma cura, às vezes não é um livramento. O maior milagre que podemos alcançar é o milagre da nossa salvação. A nossa alma estava enferma, mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é curado, ele foi alcançado com o maior milagre. O maior presente do mundo é esse, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Então, se você não recebeu o seu milagre aqui ainda, tenha certeza de uma coisa: entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque maior bênção, maior milagre é esse, o nome escrito no livro da vida. Nós, como cristãos, cremos em milagres, cremos em profecias, cremos nos dons do Espírito Santo, porém, nós entendemos que tudo tem a motivação certa e devem ser usados da maneira correta. Por que isso? Porque muitas pessoas, ao saber de milagres, ao saber do dom, eles usam isso com maldade no coração. Eles usam isso para o seu benefício próprio. Usam isso para glorificar o próprio nome, ao invés de trazerem glória
para o nome de Jesus. E é um perigo muito grande isso. Pessoas que usam a desculpa do nome de Jesus para divulgar o próprio nome. A Bíblia nos diz em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Se Deus, ele usa você, minha irmã, meu irmão, com milagres, no dom de cura, de profecia, no dom de maravilhas, seja como for que Deus usar você, faça tudo isso para a glória de Deus. Não queira para você uma glória que não lhe pertence, que não é sua. Entenda que se Deus te usou para curar alguém, não foi o seu nome que curou essa pessoa, foi o nome de Jesus. Se Deus usou você para profetizar para alguém, não foi no seu nome que você profetizou, mas foi no nome de Jesus. Você foi usado pelo poder de Deus. Então entenda que maior do que você que está sendo usado é aquele que está te usando. Amém? Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Milagres existem, contemplamos isso e recebemos por meio da fé em nome de Jesus. Eu concluo aqui agradecendo a você por ter ficado até aqui conosco. Peço mais uma vez que inscreva-se no nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá bom? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Creia em milagres, não seja um incrédulo e receba na hora certa a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.